Você não vai parar esse vídeo. Não vai desligar, não vai sair, não vai pular, porque algo está prestes a acontecer aí dentro de você. E é tão forte, tão espiritual, tão preciso, que seu corpo já começou a responder antes mesmo de você entender. Porque hoje não é um dia comum. Hoje os céus se moveram. E o Espírito Santo deu ordem aos seus anjos. Eles estão em missão. E essa missão tem nome: o seu corpo, a sua saúde, a sua história. Eles foram liberados não por acaso, mas por causa de uma decisão divina que foi tomada sobre você. E há algo aqui que precisa ser dito com urgência. Não é sua força que vai te levantar, é a ordem que foi liberada no invisível. Por isso, fica comigo até o final. Nem pense em sair. Ouça até o último segundo. Há coisas que o seu espírito precisa captar e vão acontecer agora. Talvez você tenha se acostumado com essa dor que te visita à noite, com essa fraqueza que te acompanha no silêncio, com a exaustão de cuidar de todos e esquecer de si. Talvez você tenha se tornado o alicerce da casa, o que resolve tudo, o que se levanta mesmo quando o corpo implora descanso. Mas agora há uma mão espiritual se estendendo sobre sua carne. Uma restauração começou. Você pode não estar vendo ainda, mas o seu corpo está ouvindo. A ordem foi dada. Os anjos estão em movimento. E sabe o que mais? Eles não vieram para observar, vieram para intervir. Cada enfermidade que se alojou em silêncio, cada sintoma que parecia inofensivo, cada diagnóstico velado, tudo isso está agora sob jurisdição celestial. Não permita que nada interrompa essa conexão. Continue ouvindo. Feche os olhos se puder e receba. Você não chegou até aqui por acaso. E se você sente que está ouvindo algo que parece ter sido escrito exatamente para o que você está vivendo, é porque foi mesmo. As madrugadas sem descanso, os exames que te deixaram preocupado, o medo de que algo pior se desenvolva. Deus viu tudo, e Ele não enviou anjos para te consolar. Enviou para te tocar, para colocar a mão onde o médico não alcança, para restaurar o que foi afetado por traumas, mágoas, ansiedade e até heranças genéticas que você nem imagina. Não ignore esse momento. Há algo queimando aqui dentro, não há? Você sente isso? Esse arrepio, essa paz? Percebe o que está acontecendo? É a presença. E quando ela se manifesta assim, não há enfermidade que permaneça confortável no seu corpo. O seu nome foi falado no céu, e não foi em oração de desespero. Foi numa reunião de propósito. Houve um alinhamento espiritual que ativou algo que já estava pronto, mas que ainda não tinha sido liberado. E hoje, agora, enquanto você ouve, essa liberação está se cumprindo. As estruturas do seu organismo que estavam desreguladas estão recebendo nova ordem. Seus órgãos estão sendo instruídos a funcionar de forma diferente. As inflamações estão sendo confrontadas por anjos de cura. Essa dor não tem mais permissão para habitar em você, porque o Espírito Santo não apenas enviou uma resposta, ele enviou socorro. E onde há socorro de Deus, a medicina se curva, a ciência respeita, a lógica silencia. Você está ouvindo a voz que te sustenta, a voz que não acusa, não expulsa, mas acolhe. A mesma voz que chamou Lázaro para fora da sepultura está agora chamando a sua saúde de volta. A vitalidade que você achou que havia perdido com o tempo, com o estresse, com a vida, ela não foi perdida. Ela foi apenas silenciada por um tempo. E agora, por ordem direta do Espírito, ela está sendo reativada. Aquele cansaço inexplicável que te acompanha durante o dia, aquela sensação de peso constante nos ombros,
a perda de apetite ou o excesso dele, a insônia, o medo, o esquecimento. Tudo isso está sendo quebrado agora, porque há um céu em movimento sobre você, um mover específico, único, intransferível. Você não vai sair deste vídeo como entrou. Algo profundo começou e vai continuar até que esteja completo. Você tem sustentado tanta coisa: a casa, os filhos, as contas, a rotina que parece não parar, os compromissos que se acumulam, as pessoas que dependem de você. E no meio de tudo isso, você tem deixado seu próprio corpo em segundo plano. Mas Deus não deixou. Ele estava observando cada dia em que você acordou com dor, mas sorriu mesmo assim. Cada vez que sentiu tontura, mas disse que era só cansaço. Cada vez que segurou o choro porque não dava para parar. E agora Ele está dizendo: chega, eu mesmo decidi cuidar de você e já liberei os meus para restaurar o que ninguém vê. Se você sente que essa mensagem te encontrou no momento certo, é porque ela te procurou. Digitou seu nome no invisível e chegou. Nachou. O que você está sentindo agora não é apenas emoção, é o toque espiritual de algo que ultrapassa sua compreensão humana. É a intervenção do alto em áreas que estavam adormecidas, e é tão real que você vai perceber os sinais físicos nas próximas horas. Não porque isso é uma promessa vazia, mas porque o Espírito que te conhece por dentro já está atuando por fora. E quando ele se move, tudo se alinha. Os exames mudam, os sintomas cessam, a esperança renasce. Não saia desse vídeo, permaneça, ouça até o fim. E se isso está tocando sua alma, comente aqui embaixo: eu recebo essa visita divina sobre minha saúde. Porque ao declarar, você ativa. Ao escrever, você testemunha. E ao testemunhar, você sela. Há uma diferença entre quem acredita e quem confia. E você tem confiado, mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio, mesmo quando ninguém mais parecia notar o quanto seu corpo pedia socorro. Você confiou. E hoje, a confiança se tornou chave. Você está abrindo uma porta espiritual agora. Uma porta que muitos pediram, mas que foi dada a você. Não por merecimento, mas por decisão divina. Porque Deus sabe o quanto você tem sido firme quando podia ter desmoronado. E essa firmeza será recompensada, com saúde, com paz, com leveza. Não uma cura temporária, mas uma restauração definitiva. Uma reconstrução silenciosa, célere e completa. Você ainda vai lembrar desse momento e dizer: ali começou a minha nova saúde. Tudo que você carrega dentro de si, as preocupações com os filhos, com o futuro, com quem depende de você, tem causado impactos diretos no seu corpo. Mas hoje, Deus decidiu tratar na raiz. Não vai mais aliviar sintomas. Vai cortar o mal pela raiz. E o primeiro corte é espiritual. É nas palavras que você está ouvindo. É no poder que está sendo liberado agora mesmo, através da fé. E mesmo que você não entenda tudo, sua alma entende. Ela sabe que isso aqui não é só mais um vídeo, é um chamado, uma convocação divina, um toque vindo direto do trono. E se você está aqui ainda ouvindo, é porque foi chamado para viver essa restauração. Você está dentro do tempo exato, no lugar certo, e sob um mover que ninguém pode impedir. Sabe aquela dor que vem e vai e que você aprendeu a ignorar? Aquela alteração nos exames que você preferiu nem comentar com ninguém? Aquele cansaço que vem mesmo depois de dormir? Nada disso passou despercebido. Os anjos que foram liberados não vieram só com bálsamo, vieram com ordem. Restaurar o corpo, reequilibrar o sistema, tocar onde o toque humano não alcança. É isso que está acontecendo, em silêncio, sem alarde, mas com profundidade.
Você está sendo tocado e não será mais o mesmo, nem por dentro, nem por fora. O que você está sentindo é o início de um milagre que não precisa de testemunhas para ser real. Você sente isso? Esse calor leve, esse arrepio que não é medo, essa paz que parece descer devagarinho. Isso não vem da minha voz, vem do Espírito, e Ele está aqui para garantir uma coisa: você vai viver para ver a promessa que ainda não se cumpriu. Vai viver com saúde, vai viver com energia, vai viver sem precisar esconder a dor, porque o tempo da restauração chegou, e não é um desejo, é um decreto. Os céus se abriram, o corpo vai responder, e você vai testemunhar. Não precisa entender tudo agora, só continue ouvindo. Algo está nascendo dentro de você, algo que nunca mais será interrompido. Você está aqui agora porque algo dentro de você reconheceu que esse momento não é comum. O que está acontecendo neste exato instante vai muito além da razão. Há um toque invisível envolvendo sua mente, suas emoções, seu corpo inteiro. É como se uma atmosfera nova tivesse entrado no ambiente onde você está. E não é imaginação, é o Espírito Santo agindo com precisão. Ele se moveu e deu ordem a anjos para fazerem o que nenhum ser humano pode realizar: tocar profundamente em áreas que estavam desorganizadas dentro de você e ordenar cura. Enquanto você respira, uma reconstrução está sendo feita. Silenciosa, mas eficaz. Suave, mas poderosa. As células que estavam desorganizadas, as estruturas que não reagiam, estão sendo ativadas por um comando que vem direto do céu. Você talvez não veja, mas o seu espírito já percebe. Há um movimento de reparação acontecendo. E onde há a presença de Deus, há também restauração. Não se trata apenas de saúde física, é uma reparação completa. Corpo, mente, emoções. Você está sendo preparado para viver o que antes parecia inalcançável. Você foi visto quando ninguém mais percebeu. Deus identificou não só o que o médico apontou, mas também o que os exames não conseguiram revelar. Aquela dor escondida, aquele cansaço inexplicável, a inquietação silenciosa. Tudo isso agora está debaixo de uma palavra: restauração. E mais do que isso, propósito. Porque quem é restaurado por Deus não volta ao estado anterior. Volta melhor, mais forte, mais consciente da sua existência e mais disposto a continuar. É por isso que você não pode se distrair agora. Fica. O que está sendo liberado é para você. A sua vida tem sido uma mistura de esforço, amor, responsabilidade e silêncios engolidos. Há tanta coisa que você carrega sem que ninguém perceba. A preocupação com quem está doente, o cuidado constante com quem depende de você, o esforço em sorrir mesmo quando o coração pede descanso. Tudo isso somatiza. E o seu corpo respondeu. Mas agora o céu respondeu também. E a resposta de Deus é maior que qualquer diagnóstico. O que o Espírito Santo liberou não é paliativo, é completo. Ele não veio amenizar a dor, ele veio removê-la. Você se doou tanto que se esqueceu de si, e o Espírito não ignorou isso. Ele viu quando você acordou mais cedo para cuidar de todos, quando silenciou dores para não preocupar ninguém, quando chorou calado. Ele não veio te acusar, veio cuidar. E está cuidando agora. Há um toque diferente acontecendo, um calor leve, uma paz repentina. Seu corpo está sendo reorganizado por dentro, seus pensamentos acalmados, sua alma renovada. Você sente? Porque isso é real, é profundo, é o que você pediu em silêncio, quando ninguém viu. Esse não é mais um conteúdo, é uma visitação. Você está sendo envolvido por algo que não se explica com palavras, um derramar sagrado específico que só acontece quando há entrega. E você entregou.
abriu-se e Deus entrou. E quando ele entra, nada permanece igual. Nem suas dores, nem suas dúvidas, nem seu corpo. Ele está tocando agora áreas onde ninguém teve acesso. Eu sei que você está prestando muita atenção na palavra de hoje, mas eu preciso abrir um parêntese rápido e muito importante com você agora. Pare um instante e escute o que vou te dizer, porque essa interrupção não acontece por acaso. Há momentos em que o peso dos dias parece grande demais, em que as preocupações com a família, com a saúde e com o amanhã tentam roubar a nossa paz e o nosso descanso. E eu sei que, em segredo, você tem pedido uma resposta ao Senhor. Por isso, quero que você se lembre de Jó. Quando ele perdeu os seus recursos, quando humanamente não havia mais nenhuma saída, ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele escolheu permanecer fiel. Ele não permitiu que a escassez ou o medo governassem o seu coração. E foi depois de provada a sua fidelidade que Deus trouxe a restituição em dobro. Porque a nossa fé não serve apenas para pedir. A nossa fé serve para responder ao chamado de Deus. Este canal tem sido um refúgio para a sua alma? Estas mensagens têm alimentado a sua fé e aproximado a sua casa do Senhor? Se o seu coração ardeu ao ouvir estas palavras e você sente que faz parte desta família espiritual, eu quero te fazer um convite que vai além deste vídeo. Nós criamos um círculo de oração e comunhão, um lugar especial para os nossos membros da família da fé. Não se trata de um negócio, mas sim de uma aliança de intercessão diária. Ao se unir a nós nesse propósito, você nos ajuda a manter esta obra de evangelização de pé e, em gratidão, passa a receber conteúdos diários de fortalecimento e orações exclusivas para blindar a sua vida. Fazer parte dessa corrente é muito simples e seguro. Não tenha medo. Agora mesmo desça com calma até o primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Lá você vai encontrar uma linha escrita em azul. Dê um toque suave com o seu dedo nesse link azul. Ele vai te guiar para a nossa página de membros, onde você poderá confirmar a sua entrada nessa aliança de fé. Não ignore este momento. Se Deus tocou no seu coração, responda com atitude. Toque no link azul no primeiro comentário e venha caminhar mais perto de nós e da palavra. E cada toque tem um propósito. Não é emocionalismo, é a manifestação de um cuidado eterno. Se você crê nisso, escreve nos comentários: eu estou vivendo o toque de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53:4. Talvez a sua saúde tenha sido sabotada por anos de preocupações. E talvez você nunca tenha percebido o quanto o invisível afeta o físico. Mas agora o Espírito Santo está invertendo isso. Do invisível vem a cura. Do sobrenatural, a ordem. Dos céus, o recomeço. E essa transformação vai alcançar tudo. Não apenas seu corpo, mas também a sua rotina, sua disposição, sua energia. Porque Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva plenamente. E por isso Ele ordenou o toque. Os anjos não chegaram com atraso. Eles vieram no tempo exato. Quando sua alma estava pronta para receber. Quando seu coração já não queria mais esconder a dor. Quando o cansaço passou do limite, foi aí que o céu se moveu e trouxe com ele a ordem. A restauração começou no espírito, desceu para a alma e agora toca o corpo. Você vai perceber, as dores vão cessar, as preocupações vão se silenciar e a sua força vai retornar. Não por esforço humano, mas por intervenção divina. Porque o que está acontecendo aqui é maior do que você imagina. O Espírito Santo conhece cada detalhe da sua rotina. Sabe das noites mal dormidas, dos cuidados com familiares que consomem sua energia, da dor que você aprendeu a ignorar para não alarmar ninguém.
mas ele decidiu não permitir mais isso. Hoje, ele está devolvendo o que o tempo te tirou, está repondo forças, renovando o fôlego, revitalizando células, porque a promessa sobre sua vida exige um corpo forte para se cumprir. E é isso que está sendo feito agora, uma preparação divina para os próximos dias. Você não está ficando velho, está ficando pronto. O cansaço que te abateu não é sinal de fraqueza, mas de esgotamento. E Deus não despreza quem se esgotou cuidando dos outros. Pelo contrário, Ele honra, Ele restaura, e mais do que isso, Ele fortalece para a próxima estação. Você vai viver coisas que antes só sonhava, mas precisava estar inteiro. Por isso, o céu parou para te alcançar. O toque está acontecendo. Em cada palavra que entra pelo seu ouvido, há uma vibração de vida. E essa vida está tomando conta de tudo agora. Quando Deus toca, Ele reorganiza tudo. Ele não apenas cura, Ele ajusta, Ele reconstrói, Ele dá nova forma. Por isso, não estranhe se começar a sentir diferente, mais leve, mais firme, com pensamentos mais claros, com o coração menos ansioso. Isso é resultado do toque, da liberação, da ordem que foi dada aos anjos. Eles estão executando e você está sendo transformado sem perceber. É isso que Deus faz. Ele age quando você menos espera e transforma quando você mais precisa. E agora é esse o tempo. Essa mensagem não está apenas te confortando, está ativando algo dentro de você. Há uma liberação espiritual que se conecta com sua fé. E fé não depende de religião, de ritual, de posição. Depende de entrega. E você entregou. Está ouvindo até aqui porque algo dentro de você sabe que é verdade. Sabe que o Espírito Santo está aqui. Sabe que esse momento é especial. E é por isso que sua cura começou. Porque o céu age quando encontra alguém disposto. E você está disposto. E o céu respondeu. As orações silenciosas foram atendidas, mas não da forma como você esperava. Elas foram respondidas com ação, com toque, com visitação, com presença. É como se uma mão invisível estivesse agora reordenando tudo dentro de você, desde o seu sistema imunológico até a sua energia emocional. É uma restauração integral. E se o mundo nunca valorizou tudo que você fez, Deus valorizou. E Ele decidiu recompensar com algo que o dinheiro não compra: saúde divina, força verdadeira, paz que não se perde. Você já superou tantas coisas, já enfrentou perdas, pressões, decisões difíceis, e mesmo assim continuou. Seguiu em frente, mas agora é a hora de receber, de permitir que Deus cuide de você, que Ele trate o que ninguém mais conseguiu tocar, que Ele sussurre ao seu corpo que tudo ficará bem, e que seu sistema todo obedeça, porque o corpo obedece à voz do Criador, e essa voz está aqui agora, falando através de cada palavra, cada pausa. Não é teatro, é direção espiritual, é restauração acontecendo em tempo real. O Espírito Santo não age pela metade. Quando Ele toca, Ele transforma. O que você está experimentando agora é apenas o início. Haverá sinais, haverá resultados, haverá mudanças perceptíveis. Mas tudo começa na fé. E você ativou essa fé quando decidiu ouvir, quando decidiu ficar, quando não deixou nada te distrair. É isso que move os céus: rendição. E a sua entrega hoje está sendo recompensada. O toque já foi liberado e os anjos estão cuidando. Aonde os remédios não chegaram, a mão de Deus já alcançou. O amor de Deus por você é tão intenso que Ele não suportou mais te ver sofrendo em silêncio. Ele decidiu interromper o curso natural das coisas para intervir com o sobrenatural. E agora, sua casa também será impactada. Porque quando Deus toca em você,
o toque se expande. Ele invade ambientes, ele alcança seus filhos, sua família, suas finanças. Tudo é restaurado quando o céu desce, e o céu desceu aqui. Você está respirando em um ambiente de milagre. Isso está fazendo sentido para você? Escreve nos comentários. Eu confio no plano de Deus. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Salmos 41:3. Permaneça aqui, mesmo que pareça longo. Cada minuto carrega uma nova liberação. A cada palavra, o toque se aprofunda. Sua mente vai percebendo, sua alma vai recebendo, seu corpo vai obedecendo. Porque essa não é uma cura emocional, é espiritual, é eterna, é completa. Você vai lembrar dessa experiência com lágrimas nos olhos e dizer: ali algo aconteceu comigo. E ninguém vai conseguir explicar. Porque quando Deus age, Ele não precisa de plateia, Ele só precisa de espaço. E você deu espaço. As dores que te limitaram estão perdendo a força. As sensações estranhas que ninguém compreendeu estão sendo neutralizadas. Há algo acontecendo no seu sistema nervoso, no seu sistema imunológico, na sua respiração, no seu coração. Uma organização interna que só Deus poderia comandar. E Ele está fazendo, porque ama, porque viu o quanto você suportou sem reclamar. E porque chegou o tempo de ser tratado por Ele, sem protocolos, sem demoras, só com presença. E essa presença está aí com você agora. Você vai perceber os sinais, eles vão começar com leveza, com paz, com melhora na sua disposição. Depois virão os resultados mais visíveis. E quando vierem, você vai saber, foi o toque de Deus, não foi remédio, não foi rotina nova. Foi o toque, foi a ordem que o Espírito deu aos anjos. Eles tocaram e tudo mudou. Você vai acordar diferente, vai dormir em paz, vai se olhar no espelho com esperança, porque onde havia dor, agora há promessa. Onde havia medo, agora há fé. E onde havia cansaço, há vida. Você não vai apenas lembrar dessa visita, você vai carregá-la dentro de si pelos próximos dias como um marco. Porque onde o Espírito de Deus toca, Ele também imprime um selo eterno. Um sinal invisível que transforma a atmosfera interna do corpo e da alma. Cada parte sua que estava adormecida está despertando agora para um novo tempo. Um tempo em que sua saúde não será mais instável, onde o medo do futuro não vai mais comandar suas decisões. Você está sendo reposicionado espiritualmente. Essa mudança é mais profunda do que parece. Enquanto você ouve, há um reordenamento dentro dos seus ossos, das articulações, das células. É como se cada parte sua estivesse sendo lembrada de sua função original. A vida que Deus soprou no princípio está sendo soprada de novo em você. Não para voltar ao estado anterior, mas para viver uma renovação que transforma. A mente desacelera, a ansiedade perde espaço e você começa a respirar de novo com leveza. Isso é um milagre acontecendo sem barulho. Talvez você tenha acreditado por um tempo que esse desconforto era parte da sua vida, que não dava para esperar muito além dos analgésicos, das noites mal dormidas, das orações feitas em silêncio. Mas o céu não funciona com lógica humana. Quando o Espírito decide agir, ele não pede permissão à medicina, nem consulta previsões. Ele intervém. E você está vivendo esse momento, está experimentando o toque que muda até o que parecia crônico, porque para Deus nada é permanente se Ele decidir curar. Sabe aquela sensação de estar carregando o corpo como um fardo? Como se os dias estivessem mais pesados do que você consegue suportar? Essa exaustão que vem sem aviso, aquela falta de energia sem explicação, os diagnósticos que não fecham. Deus está entrando onde ninguém entrou.
porque a sua cura não virá apenas por tratamentos, ela está sendo completada agora pela presença, pela visita dos anjos enviados. Eles não vieram para trazer alívio momentâneo, vieram para restaurar por completo. Existe um ponto na alma onde só o Espírito Santo pode tocar, e você abriu espaço para isso acontecer. Essa abertura foi a chave. Por isso, há um fluir, uma onda suave que acalma e realinha. Enquanto você escuta, ele trabalha em silêncio, mas profundamente. Corrige o que estava torto, reequilibra o que estava fora do lugar. E o mais surpreendente é que tudo isso está acontecendo agora, enquanto você simplesmente permanece ouvindo. Não por esforço, mas por entrega. Você chegou até aqui por causa de uma direção interna, algo te puxou, e essa atração não foi emocional, foi espiritual, porque Deus sabia o exato momento em que seu coração estaria pronto para ouvir, para crer, para receber. E é por isso que essa mensagem está ressoando dentro de você. Ela foi preparada com precisão para tocar onde ninguém mais conseguiu. E você sabe disso, porque algo em você já está diferente, está mais leve, está mais cheio de esperança. Não se assuste com a paz que você está sentindo. Ela não é estranha, é sua por direito, foi prometida e agora está sendo entregue. Paz sobre a mente, paz sobre o corpo, paz sobre os diagnósticos. O Espírito Santo está selando o seu interior com um descanso que não depende de circunstâncias. Mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual, dentro de você algo já mudou. Porque o toque do céu sempre começa por dentro, até que o exterior seja impactado. Se você sente que isso tudo é maior do que palavras, escreva nos comentários agora: eu recebo essa restauração sobre minha vida. E o Deus de toda graça, Ele mesmo os aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5:10. Não tente entender tudo com a mente. Algumas curas são espirituais antes de se tornarem físicas. E é isso que você está vivendo. Uma cura que começou no invisível, que reorganiza não apenas órgãos e sistemas, mas também crenças e emoções. O Espírito Santo está alinhando o que estava desalinhado, removendo marcas antigas, apagando memórias de dor que ficaram no corpo. E isso vai refletir em como você anda, dorme, respira, sente. Você está sendo renovado sem esforço. Talvez você tenha acreditado que seu tempo de viver bem tinha passado, que agora era só lidar com as limitações. Mas o Espírito te interrompeu para dizer: ainda tem muito para viver. E você vai viver com saúde. Ele não te criou para sobreviver aos dias. Ele te criou para desfrutar deles. Por isso está fazendo agora o que a medicina não consegue. E não há contraindicação. Esse tratamento vem com paz, sem efeitos colaterais, sem dor, só com amor. Você não precisa lutar para ser curado. A cura já foi liberada. Agora é tempo de receber, de descansar na certeza de que o céu já está agindo. Os anjos que se moveram pela ordem do Espírito estão cuidando das áreas mais profundas do seu ser. Não só limpando o corpo, mas também libertando você de ciclos de enfermidade emocional. Crenças limitantes, medos silenciosos, pressões internas. Tudo isso está sendo retirado agora, sem ruído, porque Deus é detalhista. Ele trata no ponto exato. A vida que te esperava depois dessa fase será completamente diferente. Você não vai mais acordar com o peso da incerteza sobre como o corpo vai reagir. Vai acordar com propósito, com energia, com disposição para viver, para sonhar, para cuidar de si sem culpa. Porque sua restauração não é só um presente, é uma preparação para o que vem. E Deus já está construindo esse novo tempo em você com mãos firmes e olhos atentos.
Ele sabe o que você precisa. Nada em você foi esquecido, nem mesmo os detalhes que você achava pequenos demais para pedir a Deus. Cada incômodo, cada desconforto, cada alerta interno, tudo foi percebido. Se você chegou até este ponto do vídeo, o seu coração sabe que tudo o que foi falado aqui hoje é uma resposta direta para a sua vida. Deus não fala em vão e Ele não te trouxe até este momento por acaso. Muitas vezes nós passamos noites em claro, olhando para o teto, preocupados com o futuro dos nossos filhos, com a saúde ou com as contas que parecem não dar trégua. Nós pedimos: Senhor, me dá uma direção, me mostra uma saída. E a resposta de Deus, muitas vezes, começa quando Ele nos conecta a uma família de fé. Olhe para a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Havia escassez na terra, o medo batia à porta, mas quando aquela mulher tomou a atitude de apoiar o homem de Deus e honrar a obra com o pouco que tinha, azeite e farinha nunca mais faltaram na sua casa. A fidelidade dela abriu as janelas dos céus. Este canal tem sido o seu alimento espiritual diário? Tem trazido a paz que o mundo não consegue te dar? Se a resposta é sim, você não é apenas um visitante aqui, você faz parte desta família. E hoje eu quero te chamar para dar um passo mais alto. Nós abrimos as portas da nossa comunidade de membros. É uma aliança de intercessão e apoio mútuo. Não estamos aqui oferecendo um produto ou um negócio, mas sim um compromisso de oração. Ao se tornar um membro no nosso link, você se torna um mantenedor desta obra, garantindo que esta palavra de salvação continue chegando a milhares de lares. E, em gratidão, nós caminharemos de mãos dadas com você todos os dias, com orações exclusivas e mensagens de fortalecimento para blindar a sua vida espiritual. Fazer isso é muito simples e totalmente seguro para você. Não precisa ter receio. Agora mesmo, sem pressa, olhe logo abaixo do vídeo e vá até o primeiro comentário fixado. Você vai ver o meu nome e ao lado uma linha escrita em azul. Dê um toque suave com o seu dedo nesse link azul. Ele vai abrir uma página segura onde você poderá confirmar a sua entrada na nossa família de membros. Se o Espírito Santo tocou no seu coração agora, não adie essa decisão. Responda com fé. Toque no link azul, no primeiro comentário e venha fazer parte do que Deus está construindo aqui. A fé que cura, a fé que sustenta. E essa fé está em você, agora, alimentada por cada palavra que chega ao seu coração e acende a chama da esperança. Não importa quanto tempo passou, nem quantas vezes você tentou e não viu mudança. O toque que foi liberado agora é diferente. Ele é completo e vai permanecer. O que começa em Deus não termina pela metade. O que Ele inicia, Ele termina com perfeição. E a sua cura já está no ciclo da conclusão. Continue ouvindo, mesmo que pareça simples. Porque é no simples que Deus esconde as maiores revelações. E hoje Ele está revelando a você: eu estou te restaurando. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, escreva com fé: Deus está tocando meu corpo e minha alma. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em Jeremias 33:3, você está diante de uma das maiores viradas da sua história, e ela começou com um toque silencioso, mas cheio de propósito. Um toque que traz alinhamento, direção e força. Você vai olhar para trás e perceber que tudo mudou a partir daqui. Mesmo que não entenda como, vai sentir. Porque há momentos em que Deus não explica, Ele apenas faz. E o que Ele está fazendo agora é algo que nenhum outro poderia fazer: restaurar você por inteiro. Você ainda está aqui porque algo dentro de você entendeu que essa mensagem não é comum. Ela não veio da emoção de um vídeo, mas da essência do próprio Espírito que conhece seus dias. Cada segundo que você permanece ouvindo, mais o toque divino se aprofunda.
Há um mover sobrenatural, alcançando partes do seu ser que você nem sabia que estavam feridas. Áreas que você acreditava serem parte do envelhecimento, do desgaste do tempo, mas que Deus decidiu restaurar com detalhes. O cansaço que você sentia sem explicação está sendo drenado agora. Sua mente, que andava acelerada, começa a desacelerar. Seus pensamentos, antes confusos, encontram repouso. Isso não é sugestão. É o resultado de uma presença que cura de dentro para fora. E o mais belo é que você não precisou fazer força. Só precisou estar aqui. Só precisou permitir. E ao permitir, você ativou o plano de Deus para essa estação. Um plano de saúde plena, de vigor espiritual e físico, de recomeço consciente e leve. Você que carrega uma vida inteira de responsabilidade, dores silenciosas e cicatrizes que ninguém vê, hoje está sendo visitado com propósito. A visita do Espírito Santo não vem apenas para consolar, mas para restaurar a essência, para devolver aquilo que o tempo, o cansaço e a rotina levaram. Você será surpreendido pelas próximas semanas. Sentirá no corpo as respostas que o coração já havia recebido. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque tudo está mudando aí dentro. Essa transformação não é emocional, ela é espiritual e vai se manifestar no natural. Sua pressão vai estabilizar, o sono será mais profundo, a respiração ficará mais leve, a energia que estava adormecida será reacendida. Não por efeito de palavras, mas pela ordem liberada no céu. O Espírito Santo enviou anjos. Eles não vieram apenas assistir, vieram para operar. Vieram cumprir um decreto, e esse decreto declara que seu corpo não será morada de dores, mas templo de vida. Você não precisa mais aceitar a ideia de que se acostumar com a dor é maturidade. O céu nunca te chamou para suportar eternamente aquilo que ele pode transformar. Deus não te fortalece apenas para resistir. Ele te fortalece para viver em plenitude. O tempo de sobreviver terminou. Agora é tempo de viver com propósito, com equilíbrio, com saúde restaurada. Você não vai mais ignorar sinais. Vai perceber a diferença. Vai reconhecer que o toque foi real. Porque os frutos serão evidentes. Quem já cuidou de tantos, agora está sendo cuidado por Deus. E esse cuidado não se limita a hoje. Ele será constante. Diariamente, o Espírito continuará agindo nos bastidores do seu corpo. Mesmo enquanto você dorme, ele estará ali, comandando seus sistemas, alinhando seus hormônios, regenerando o que se desgastou com o tempo. Você não precisa entender como. Apenas aceite, receba com fé, porque a fé é a ponte entre o que Deus prometeu e o que você viverá. Alguns sintomas que você sentia estavam ligados a sobrecargas emocionais. E Deus sabe o quanto você engoliu lágrimas, segurou preocupações, sorriu por fora enquanto se esvaziava por dentro. Mas agora, essa carga foi recolhida. O toque dos anjos não aliviou, ele retirou. Eles estão liberando um novo ritmo sobre seu corpo. Um ritmo de paz, de descanso, de renovação. Você vai perceber, porque até o olhar de quem te vê será diferente. Sua face será iluminada pelo reflexo do que Deus está fazendo dentro de você. Se você sente que essa mensagem foi feita para o seu momento, escreve aqui nos comentários com fé: eu me abro para viver essa cura, e curarei a sua enfermidade e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e verdade. Jeremias 33:6. Há algo na forma como você tem vivido que chamou a atenção do céu. A sua persistência, o seu cuidado com os outros, a forma como você nunca desistiu de crer, mesmo em silêncio. Isso não passou despercebido. Deus não apenas viu,
Ele decidiu agir, e agir com intensidade. O que está acontecendo com você agora não é o fim de uma estação de dor. É o início de uma caminhada nova, caminhada com passos firmes, com energia restaurada e com fé sólida para sustentar os dias que virão. A vida te exigiu demais, mas Deus nunca esperou que você carregasse tudo sozinho. E hoje Ele está tirando das suas costas um peso que você nem sabia que estava lá. Isso vai refletir na sua postura, na sua disposição, até na sua voz. Haverá leveza, e essa leveza será notada. Quem antes te via cansado vai se surpreender, porque você será sinal visível do que o céu fez. Não é uma cura para ser escondida, é uma transformação para ser vivida com gratidão todos os dias. Você que sempre cuidou, agora será cuidado. Você que sempre deu, agora vai receber, e vai receber com honra. Porque Deus te honra com vida nova. E não é uma vida cheia de promessas vazias, mas de realidades profundas. O seu corpo vai te agradecer, sua alma vai repousar, e sua mente vai parar de correr atrás de soluções. Porque a solução veio, e ela veio de cima. Quando o Espírito Santo se move, nada permanece igual. E ele se moveu por amor a você. Você já sentiu outras vezes esse desejo de mudança, já buscou forças, já tentou estratégias, mas agora é diferente, porque não vem de você, vem dele. E o que vem de Deus não falha, ele não opera em partes, ele completa. E o toque dele é específico, toca onde ninguém viu, cura o que ninguém entendeu, restaura o que parecia perdido. E é por isso que você está ouvindo tudo até agora. Algo dentro de você sabe que está sendo refeito e não vai mais se perder. Deus te chama para parar de esperar o pior, para deixar de antecipar recaídas, dores e dificuldades. Agora é tempo de esperar o melhor. Esperar com fé, porque quem espera nele não se decepciona. Sua nova fase não será marcada por instabilidade, mas por estabilidade. O que era frágil será fortalecido. O que era incerto será estabelecido. O que era escondido será tratado. E você viverá os resultados dessa presença de maneira tão natural que vai parecer sonho. Sua história está sendo reescrita. A cada dia, um novo capítulo será vivido. E você perceberá que sua saúde faz parte dessa virada. A energia que você julgava perdida está voltando. O brilho no olhar, o prazer em viver, a vontade de se cuidar. Tudo isso está nascendo de novo, porque quem é tocado pelo céu reencontra o sentido da vida e não precisa de esforço, só precisa de fé, só precisa seguir ouvindo, porque quanto mais você ouve, mais o toque se aprofunda. Haverá dias em que você vai acordar e perceber que a dor sumiu, e isso não será sorte, será a confirmação do que começou aqui. O Espírito Santo está agindo além do que seus sentidos percebem. Você pode não entender tudo, mas sentirá os frutos. E eles virão de dentro para fora, na sua rotina, no seu corpo, na sua disposição. Tudo vai começar a cooperar com o plano de Deus, e a sua vida será reflexo dessa cura, uma cura silenciosa, mas incontestável. Se você já sente que essa mudança começou, declara aqui nos comentários: estou vivendo o milagre de Deus no meu corpo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Danos Fundus, Malaquias 4:2. O milagre que começou hoje não vai parar. Ele vai se expandir, vai alcançar mais áreas da sua vida. Vai tocar sua alimentação, seu descanso, seus hábitos. Deus vai te inspirar a cuidar de si com amor. Porque quem é curado pelo Espírito entende que o corpo é templo, e templo precisa ser tratado com honra. E é isso que vai acontecer.
Você vai se olhar com mais carinho, vai se respeitar, vai ouvir os sinais do corpo com atenção e vai viver em equilíbrio. Você não foi esquecido por Deus, pelo contrário, você foi separado para um toque específico. E esse toque está te conduzindo a uma vida mais leve, mais limpa, mais viva. O que antes era rotina cansativa será substituído por dias com significado. Você vai redescobrir o prazer de viver sem dor, de levantar da cama sem peso, de fazer planos sem medo. Isso é o que Deus está fazendo agora. Não importa o que os outros pensam, o céu decidiu agir e está cumprindo. Continue aqui, não porque essa mensagem é bonita, mas porque ela carrega um mover, e esse mover é sagrado. Ele não veio para impressionar, veio para transformar. E transformação assim não se encontra todo dia. Por isso, fique. Permita que o toque continue. Deus não terminou. Ele ainda está trabalhando em você. E o resultado será visível. Você será uma nova versão de si mesmo. Não porque tentou mudar, mas porque foi tocado pela presença. Você está sendo reconstruído por dentro com uma precisão divina que nenhum olhar humano poderia alcançar. As áreas internas que vinham gritando em silêncio estão sendo tratadas agora com ternura e autoridade. É um toque que não machuca, mas cura, que não exige, mas alinha. Há um novo fluxo sendo liberado dentro de você. Algo que corrige, restaura, fortalece e te prepara para viver o que ainda nem foi revelado. Tudo começa com esse toque, um toque que traz vida e afasta o medo. Quando o Espírito Santo toca, ele não deixa marcas de dor, ele deixa vestígios de vida, e é isso que você já começa a sentir. Aquele peso que parecia não passar está desaparecendo, e você não precisa entender os detalhes do milagre, só precisa seguir respirando fundo e confiando, porque enquanto você permanece aqui, cada palavra está sendo como um bálsamo, um remédio celestial que alcança o invisível. O que os olhos não veem, o Espírito já está renovando com autoridade e cuidado. Você já percebeu como as dores mais profundas são justamente aquelas que ninguém vê? Como o mundo exige que você siga em frente mesmo quando seu corpo implora por pausa. Mas hoje, o céu não está exigindo nada de você. Ele está oferecendo. Está te entregando uma restauração que não depende de merecimento. Ela depende apenas da presença. E essa presença está aqui agora, envolvendo cada parte sua, alinhando sua saúde com o plano que foi escrito antes mesmo de você nascer. Deus não te criou para andar quebrado, remendado ou sustentado apenas por força de vontade. Ele te criou para ser inteiro, e a inteireza começa agora. O que era desequilíbrio está sendo colocado em ordem. O que era excesso está sendo retirado. O que estava faltando está sendo acrescentado. O céu está liberando um novo padrão de vida sobre você. Não baseado na idade, nem na opinião dos outros, mas baseado na promessa. Você foi feito para refletir saúde, vida e esperança em tudo que carrega. Você não é o mesmo de antes e nem voltará a ser, porque esse toque que você recebeu mudou tudo. É como se uma nova engrenagem tivesse sido colocada no seu interior. A máquina da vida voltou a funcionar com precisão. E com isso, sua mente ficará mais clara, seus passos mais firmes e sua alma mais leve. Deus está fazendo isso sem barulho, sem pressa e sem falhas. Tudo no tempo certo. E o tempo certo é esse. Você não perdeu tempo ouvindo. Você ganhou cura enquanto ouvia. Talvez você esteja sentindo agora uma paz que não sentia há anos, como se algo tivesse saído do seu peito. Isso é real. Isso é o Espírito te aliviando daquilo que te consumia por dentro. Ele está renovando sua respiração, seu sistema nervoso, sua energia.
É por isso que seu corpo responde, porque a alma está sendo tratada. E quando a alma é tocada, o corpo floresce. É esse florescimento que está acontecendo agora, o renascer silencioso de tudo aquilo que parecia ter morrido em você. Nada do que você passou foi em vão. Cada dor, cada crise, cada noite sem dormir se tornou uma ponte que te trouxe até aqui. E agora que chegou, você não vai voltar para o mesmo lugar. Porque onde há um toque de Deus, há uma linha que separa o passado do novo. E o novo já começou. Mesmo sem alarde, ele já está se instalando. Você está atravessando, sem perceber, para uma vida mais leve, mais estável, mais profunda. Porque a presença transformou seu interior. Você não precisa mais lutar contra o seu próprio corpo. Ele não é seu inimigo. Ele é templo, e Deus habita em templos. A visita que começou como consolo está se tornando governo. O Espírito está assumindo o comando da sua saúde. E onde ele comanda, há paz. Não se preocupe se ainda houver sintomas. Eles não definem o que Deus está fazendo. O que define é a promessa. E ela está viva, pulsando dentro de você. A fé é o sinal e o seu corpo, o próximo testemunho. Se isso está confirmando tudo o que você sentia, digita aqui com fé. Deus está reestruturando tudo dentro de mim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você está atravessando uma estação invisível, onde a presença de Deus sussurra aos seus órgãos, suas células, sua mente, a ordem sendo dada. E quando o céu dá ordem, o corpo obedece. Ele responde ao toque da criação. O mesmo Deus que soprou vida em Adão está agora soprando vida em você. Esse sopro não é místico, é espiritual, é transformador. E é por isso que, mesmo sem perceber, você já se sente mais forte, mais desperto, mais vivo do que em muito tempo. Alguns ciclos de enfermidade se repetem por gerações, mas em você, esse ciclo foi quebrado. Na Bíblia, quando Neemias recebeu a missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém para proteger o povo dos ataques dos inimigos, ele não fez isso sozinho. A muralha só ficou de pé porque homens e mulheres de fé se uniram, cada um cuidando de uma parte da obra, segurando as ferramentas com coragem. Quando o povo se uniu no mesmo propósito, o inimigo não pôde prevalecer e a proteção de Deus cercou aquela cidade. Este canal tem sido uma muralha de oração e paz na sua vida? Estas mensagens diárias têm trazido o alento que a sua alma precisa para caminhar? Se a sua resposta é sim, eu quero te fazer um convite para fazermos parte da mesma história. Nós criamos a nossa comunidade de membros mantenedores. Não se trata de uma transação ou de comércio, mas de uma aliança legítima entre irmãos. Ao se unir a nós através do link, você passa a ser um dos pilares que sustenta este ministério, permitindo que a palavra de Deus continue alcançando milhares de lares que hoje estão destruídos e sem esperança. E, em gratidão por caminhar lado a lado conosco, você fará parte do nosso círculo fechado de intercessão. Todos os dias, nós colocaremos o seu nome e a sua família diante do altar do Senhor em orações diárias e exclusivas, enviando mensagens de fortalecimento para blindar a sua vida espiritual contra as setas do desânimo. Fazer parte dessa grande obra é muito simples e perfeitamente seguro para você. Não tenha medo. Agora mesmo, com calma, olhe logo abaixo do vídeo e vá até o primeiro comentário fixado. Lá você verá o meu nome e bem ao lado uma linha escrita em azul. Dê um toque suave com o seu dedo nesse link azul. Ele vai abrir uma página segura onde você poderá confirmar a sua entrada na nossa família de membros.
Se você sentiu o chamado para ser um trabalhador dessa colheita e proteger a obra do Senhor, tome uma atitude de fé. Toque no link azul no primeiro comentário e venha fazer parte desta união de oração. Que o Senhor Deus guarde e prospere ricamente a sua vida. O toque de Deus não apenas cura, ele corta laços antigos, ele fecha portas que mantinham padrões de dor. Você está sendo liberto de heranças que não te pertencem. O que seus pais enfrentaram, você não vai enfrentar. O que a medicina chamava de inevitável, Deus está chamando de cancelado. Porque o toque que você recebeu não é paliativo, é definitivo, é eterno. A cada nova respiração, há um novo ritmo se instalando. Você vai perceber que o seu corpo está aceitando esse novo tempo. O apetite vai regular. O sono será mais profundo. O humor mais leve. Tudo porque você está sendo restaurado por dentro. Não é psicológico, é espiritual. E quando o espírito é curado, o resto do ser acompanha. Essa cura te alcançou para marcar sua história. Ela não veio para emocionar, veio para transformar. E essa transformação já começou. Você vai notar que algumas dores vão simplesmente desaparecer, sem alarde, sem aviso, como se nunca tivessem existido. Isso não será coincidência, será o testemunho do toque. Deus está limpando o terreno do seu corpo, tirando as toxinas do medo, os resíduos da ansiedade, os vestígios da exaustão. Seu corpo vai responder. E quando responder, será impossível negar que houve intervenção. Intervenção direta, amorosa, profunda, como só o céu sabe fazer. Se você passou anos lidando com desconfortos e diagnósticos que te cansaram, saiba que esse tempo está sendo encerrado agora. Não porque você descobriu uma nova técnica, mas porque você se abriu ao toque divino. E esse toque mudou sua estrutura. Ele não corrigiu só o que estava errado. Ele devolveu o que foi perdido. E o que foi devolvido é permanente. Você vai viver dias em que sua única reação será: isso só pode ser Deus. E será mesmo, porque foi Ele quem começou tudo. Seu corpo está entrando em aliança com o céu. O que antes parecia te boicotar agora vai cooperar. Você vai perceber isso nas pequenas coisas, ao acordar com energia, ao caminhar sem dor, ao pensar com clareza. São sinais, sinais de que o toque foi profundo e de que Deus não esquece de quem confia. Ele sabe onde dói e, mais do que isso, Ele sabe como curar. E Ele decidiu curar e já está fazendo. E você não vai sair desse vídeo sem perceber. A confiança que estava desgastada está sendo restaurada. A fé que parecia fraca está sendo fortalecida, porque o toque de Deus não ativa só o corpo. Ele reacende a alma, ele limpa o olhar, ele devolve a vontade de continuar. Você vai voltar a fazer planos, vai voltar a sorrir sem fingir, vai voltar a sonhar sem medo. Porque agora não é mais sobre sobreviver, é sobre viver de verdade. E viver com Deus é viver inteiro, com corpo, mente e alma em paz. Se sua fé está sendo renovada agora, escreve com convicção: estou vivendo o tempo de Deus na minha saúde. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Salmos 146, 5. Você vai perceber que os próximos dias serão diferentes. Haverá mais silêncio interior, menos cobranças, mais organização mental. Seu corpo vai acompanhar esse processo com naturalidade, como uma resposta automática ao toque que você recebeu. Essa restauração será contínua e você vai lembrar todas as vezes que acordar bem que tudo começou aqui. Num momento simples, mas decisivo, um encontro entre você e o Espírito que escolheu te tocar. A partir daqui, tudo muda. Sua postura será outra,
sua forma de olhar para si mesmo vai mudar. Porque quem é tocado pelo céu aprende a se amar de novo. E esse amor vai te mover a cuidar mais de si, a respeitar seus limites, a dizer não quando necessário. Deus está te devolvendo mais do que saúde, está te devolvendo consciência, clareza, direção. Você está sendo reiniciado com propósito. E esse propósito é maior do que viver sem dor, é viver com intenção. E quando você menos esperar, perceberá que não está mais sozinho nesse processo. Pessoas serão enviadas para te apoiar. Recursos virão. Portas se abrirão. Porque onde há propósito, há provisão. E Deus está cuidando de todos os detalhes, até aqueles que você não sabia que precisava. Esse cuidado é completo. Ele cura, restaura, direciona e sustenta. E está sendo liberado agora, enquanto você continua ouvindo. Porque o toque ainda não terminou. Você foi ativado espiritualmente para viver um tempo de cura que vai além do que os olhos podem enxergar. O toque do Espírito não foi passageiro. Ele plantou raízes. E essas raízes estão alcançando camadas do seu corpo que carregavam memórias de dor, traumas antigos, frustrações que se transformaram em sintomas. Mas agora, essas raízes estão sendo trocadas por um novo tipo de vida. Vida que flui diretamente da fonte. Vida que não depende de circunstâncias, mas da promessa. O que o céu iniciou em você não será interrompido por diagnósticos, estatísticas ou temores. Quando Deus começa uma obra, Ele não recua, Ele não deixa pela metade. A presença que te encontrou aqui continua agindo nos bastidores, tratando o que você já percebeu e também o que nem imagina que precisava ser curado. É como se Ele tivesse encontrado uma rachadura no alicerce e com suavidade estivesse restaurando tudo para que a casa da sua vida volte a ser firme. Você foi escolhido para romper com a lógica de que dor precisa ser parte da rotina. Essa lógica não veio de Deus. Ele é aquele que transforma peso em leveza, fadiga em vigor, desânimo em força renovada. O que você está sentindo agora é o reflexo dessa inversão de ciclo. Enquanto muitos se acostumam com o sofrer, você está sendo chamado para experimentar um outro nível. O de viver debaixo de um cuidado contínuo, pessoal, silencioso, mas evidente. A voz que sussurrou cura sobre sua alma também ordenou aos céus que liberassem os recursos espirituais para que seu corpo fosse alinhado. Esse alinhamento já começou e seguirá se manifestando nas mínimas coisas, na leveza com que você anda, na calma que se instala nos seus pensamentos, no sono que volta a ser repouso de verdade. Não subestime esses sinais. Eles são mensageiros daquilo que o Espírito Santo decidiu fazer com você, restaurar por completo. O plano de Deus não é que você viva sobrecarregado de dores, mas que viva revelando paz. Seu corpo é parte desse testemunho, e agora ele se torna um instrumento dessa promessa. Há mais vitalidade chegando. Há mais energia sendo liberada. Você não apenas sentirá isso, mas também será percebido pelos que estão ao seu redor, porque a presença de Deus marca, e a marca dele está sobre você. Ninguém poderá apagar o que está sendo gravado em sua história. A resistência que seu corpo apresentava diante de certos tratamentos não era casual. Em muitos momentos, o que o mundo propunha era superficial demais para tocar onde você precisava. Mas agora, o céu tocou. E onde o céu toca, o corpo se realinha. O processo começou sem barulho, mas com profundidade. E você está vivendo isso sem precisar provar para ninguém. O próprio Espírito será sua evidência, o próprio milagre será seu argumento. Talvez você nem consiga explicar direito o que está acontecendo dentro de você, mas há uma consciência de que algo novo chegou, uma clareza de que essa experiência não foi mais uma entre tantas, foi única.
foi pessoal e foi eficaz. Você está sendo reorganizado. Seus batimentos vão demonstrar isso. Seus exames vão comprovar. Seu rosto vai refletir. Tudo em você será prova de que onde a presença habita, a saúde floresce. E essa habitação foi selada com propósito. Você não está apenas recebendo cura, está recebendo estratégia para manter o que foi restaurado. Deus está te ensinando a ouvir os sinais do corpo, a respeitar o tempo de descanso, a priorizar sua vida sem culpa. O toque dele não apenas restaura, mas ensina. Ele educa. Ele transforma padrões que te adoeciam em rotinas que te preservam. Porque essa cura que começou hoje tem continuidade. Ela não é isolada. Ela será mantida, sustentada pelo próprio céu. Se você reconhece que essa transformação está acontecendo, digita aqui, com fé e convicção: estou vivendo uma nova fase com saúde e direção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Você foi visitado por uma presença que conhece as profundezas da sua história. Nada escapou do olhar atento de Deus, nem aquele desconforto que você achava pequeno demais para mencionar. Nem aquele medo que parecia bobo aos olhos dos outros. O Espírito Santo visitou todos esses espaços e escolheu agir em silêncio, porque há curas que não precisam de palco, mas precisam de entrega. E você se entregou, por isso foi tocado com amor. Algumas das dores que você enfrentava tinham raízes na alma, cargas emocionais que desciam para o corpo e se expressavam em sintomas. Mas agora, essas raízes foram arrancadas. Deus está plantando paz. E essa paz vai se espalhar. Vai alcançar seus ossos, sua pele, seus órgãos internos. Há um novo ritmo se instalando. E esse ritmo é leve, constante, equilibrado. Porque quando o Espírito governa, tudo entra no lugar. E esse governo foi estabelecido em você. Algumas pessoas ao seu redor vão se surpreender com sua mudança. Vão comentar como você parece mais leve, mais disposto, mais vivo. E você vai saber que não foi mudança externa, foi uma intervenção espiritual. O tipo de transformação que só acontece quando Deus age direto na raiz. A raiz do que te limitava foi arrancada. E no lugar nasceu algo novo. Algo forte, algo bonito. Você foi transformado para se tornar testemunho vivo da presença. A partir de agora, sua memória emocional também será curada. As lembranças que ativavam dores físicas serão ressignificadas. Aquilo que antes doía, agora será apenas parte da história superada. Deus está encerrando capítulos de aflição e abrindo páginas de alívio. Você não será mais refém do que viveu. Será livre para viver o que ainda nem imaginava. E isso será perceptível. Cada pessoa que te encontrar sentirá a diferença mesmo sem entender como aconteceu. O que você está vivendo agora vai ecoar por muito tempo. E cada vez que uma dúvida surgir, você vai lembrar desse momento, desse encontro, dessa voz. Porque Deus não te tocou por acaso, Ele tocou com propósito. E o propósito era restaurar sua estrutura por completo. Corpo, mente, emoções e espírito. Tudo realinhado, tudo ajustado, tudo pronto para um tempo de novos começos. Com mais paz, mais força e mais vida do que você já teve até aqui. Você foi separado para viver a plenitude do toque divino, e o céu não interrompe o que começa. A cura que começou no invisível agora começa a florescer na superfície. É como o amanhecer depois de uma longa noite, silencioso, mas impossível de ignorar. Há luz nascendo dentro de você. Essa luz é a presença. Essa luz
é a prova de que Deus decidiu transformar o seu corpo em testemunho vivo da sua fidelidade e do seu amor incansável. A presença que te envolve agora tem propósito. Ela não veio apenas para aliviar, veio para reconfigurar. Cada célula está obedecendo à nova frequência da fé. O coração, que antes batia sob pressão, agora pulsa com serenidade. O Espírito Santo está treinando o seu corpo para viver em paz. Ele está ensinando a cada parte sua o que significa descanso. Um descanso que não é desistência, mas confiança. E essa confiança cura mais do que qualquer remédio. As dores antigas estão perdendo território porque já não encontram abrigo em você. A cada respiração, uma troca acontece. O que era cansaço vira vigor. O que era medo se transforma em fé. O que era dúvida dá lugar à certeza. É o toque de Deus reescrevendo a química da sua vida. Ele está programando sua mente para acreditar novamente. E o corpo, por obediência divina, segue esse comando. Esse é o poder do Espírito em ação, o poder que sustenta tudo o que existe. Você não precisa buscar provas do milagre. Você é a prova. O que Deus começou será percebido por todos que te cercam. E quando te perguntarem o que mudou, sua resposta será simples: Deus me tocou. Essa é a explicação mais poderosa que existe, porque o toque do Criador é diferente de tudo. Ele não apenas cura, ele muda a forma como você enxerga a vida, como você se alimenta, como você sente. Ele renova o ser por completo e desperta o desejo de viver. Você está sentindo que o peso sumiu, e é isso mesmo. Há um alívio real se espalhando. É o sinal de que o céu limpou o terreno do seu interior. Agora há espaço para o novo crescer. Não lute contra o que Deus está plantando. Ele está regando com amor o que florescerá como testemunho. A partir de hoje, você não carrega mais a marca do cansaço, mas o brilho da restauração. E esse brilho é perceptível. Ele vai te acompanhar aonde quer que você vá. O toque do Espírito é também um chamado. Um chamado para manter viva essa conexão. O mesmo poder que te tocou quer continuar te guiando. Permaneça aberto, permaneça sensível. Quando o Espírito se move, ele continua agindo mesmo depois do silêncio. Ele vai te visitar nos dias comuns, nas pequenas decisões, nos instantes de dúvida. E sempre que sentir essa presença suave, lembre-se, é o céu te lembrando de que a promessa ainda está ativa. Se você sente essa presença agora, comente aqui com fé: eu estou vivendo a cura que Deus me prometeu. O Senhor te sustentará e te fará forte e restaurará a tua saúde. Jeremias 30:17. Deus está te ensinando que fé e paciência andam de mãos dadas. O milagre não é só o momento da cura, é o processo que vem depois, quando o coração aprende a confiar todos os dias. Você vai perceber que a ansiedade diminui, que as preocupações perdem o poder de te dominar. Isso é sinal de que o toque foi real, porque quando o Espírito habita, ele reorganiza o interior, até que tudo dentro de você reflita o equilíbrio do próprio Criador. Você está atravessando o ponto exato onde a fé encontra o físico, onde o espiritual conversa com o corpo e diz: tudo ficará bem, e o corpo obedece. O Espírito Santo está alinhando você com o tempo certo, o tempo de cura, de força e de paz. E quando o tempo de Deus se manifesta, nada pode atrasar. Você não precisa correr, só caminhar. Enquanto caminha, o milagre se solidifica como um alicerce que sustenta sua nova forma de viver. Esse é o início de uma fase de plenitude, de cuidado verdadeiro, de saúde que não depende da estação, mas da promessa. Tudo o que foi curado hoje permanecerá. E aquilo que ainda precisa ser ajustado será completado no processo.
porque Deus não começou para desistir. Ele começou para concluir. Você é projeto em execução divina. E o resultado final será abundância, vigor e paz em cada detalhe da sua existência. A presença de Deus continua se movendo em silêncio, mas com intensidade. Há uma força invisível sustentando você agora. O Espírito Santo não apenas tocou, ele permanece. Cada segundo é uma nova liberação. O que foi restaurado se consolida. O que ainda faltava está sendo completado. A cura é progressiva, viva, constante. E o que começa em fé se transforma em evidência. Você não vai apenas sentir, vai viver essa mudança todos os dias. A presença te guia de forma tão sutil que muitas vezes você nem percebe, mas já está diferente. O peso da incerteza não domina mais seus pensamentos. Você está mais confiante, mais em paz, mais centrado. É isso que o toque divino faz. Ele não cria dependência emocional, cria estabilidade espiritual. A saúde nasce da alma em equilíbrio. E esse equilíbrio foi plantado hoje como uma semente de eternidade. Ela crescerá e sustentará seus novos dias. Você está aprendendo a viver no ritmo de Deus. Antes, o corpo pedia pausa e você ignorava. Agora, você vai saber quando parar, quando respirar, quando silenciar. Essa sensibilidade é fruto da cura. O Espírito Santo reorganiza não só o físico, mas o tempo. Ele transforma pressa em propósito, cansaço em foco, rotina em descanso. Essa é a nova estação da sua vida. O céu está te ensinando a viver sem culpa por cuidar de si. Isso também é amor divino. As marcas que o estresse deixou estão sendo apagadas. Deus está removendo da sua mente o padrão de preocupação constante. O toque que te restaurou também está curando seus pensamentos. E pensamentos curados geram atitudes saudáveis. Você está sendo reprogramado por dentro, sem perceber. A ansiedade que antes controlava suas ações está sendo substituída por serenidade. E essa serenidade é o novo alicerce sobre o qual o céu está construindo o seu futuro. A partir de agora, você não vai mais duvidar do que sente. A paz que te envolve é real. Ela é o testemunho do que Deus está fazendo. Você não precisa buscar provas, o próprio tempo mostrará. Cada amanhecer trará sinais, cada respiração será lembrança de que o milagre está ativo. Você foi tocado por uma promessa e essa promessa tem continuidade. O Espírito Santo é fiel e tudo o que ele inicia, ele sustenta até o fim. Há pessoas que, ao te verem, vão perceber algo diferente e não saberão explicar. Vão notar a luz nos seus olhos, a calma nas palavras, a energia renovada. E você saberá, é o reflexo do toque divino. É o testemunho vivo de alguém que foi restaurado na presença. O Espírito Santo te marcou. Essa marca não sai, ela não depende de humor nem de circunstância. É uma aliança espiritual que o céu firmou contigo e ninguém pode anular o que o céu decretou. Se essa presença te envolve agora, escreva com fé: eu vivo sob o toque restaurador de Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121:5. Você está se tornando uma inspiração. Sua história servirá de lembrança para outros que achavam que não havia mais saída. A cura que te alcançou não é só para você. Ela é um testemunho que vai curar ambientes. Quando você falar, a paz que te tocou vai tocar outros. Quando você entrar em lugares, o ambiente mudará. Guarde o que eu vou te dizer agora no mais profundo da sua alma. Essa tempestade que tentou se levantar contra a sua casa não veio para te destruir. Ela veio para testemunhar o tamanho do milagre que Deus vai operar na sua história.
O inimigo achou que você ia parar no meio do caminho, achou que o cansaço ia te vencer, mas o Senhor te trouxe até este vídeo hoje para renovar as suas forças e te colocar de pé. Erga a sua cabeça. A última palavra sobre a sua saúde, sobre os seus filhos e sobre as suas finanças não vem das circunstâncias, vem da boca de Deus. O mesmo Deus que sustentou Jó e que levantou as muralhas com Neemias é o Deus que caminha com você no silêncio do seu quarto. Você não está sozinho. Se o seu coração ardeu e você sabe que essa palavra foi uma resposta para a sua vida, não ignore este momento. Faça isso agora mesmo. Desça um pouco a tela do seu celular ou computador, vá até o primeiro comentário fixado, onde está o meu nome, e toque o seu dedo nessa linha escrita em azul. Toque no link azul agora para confirmar a sua entrada na nossa família de membros e selar essa aliança de oração. Eu profetizo uma semana de portas abertas, de paz no seu peito e de respostas que você tanto pedia. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso cerque a sua vida e blinde a sua casa de todo o mal. Receba essa palavra. Tome posse da sua vitória. Toque no link azul aqui embaixo e venha caminhar conosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.